Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Bom, espero que sim, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula nós vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, também conhecido como FGC, beleza? Então vamos lá, pessoal. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Vamos entender o nome desse cara. É um fundo, um montante de dinheiro, é uma quantia de dinheiro garantidor que vai garantir o crédito, ou seja, que vai garantir que o investidor ele seja de certa forma coberto com relação ao risco de crédito, tá? Se você ainda não viu sobre o que é o risco de crédito, ao longo do curso nós vamos estar falando sobre o risco de crédito. Mas eu vou dar uma explicação bem básica aqui para você entender primeiro o que é o risco de crédito e depois para você entender o que o fundo garantidor vai garantir, beleza? Então vamos lá. Seguinte. Imagina que aqui é você, tá bom? E aí você tem uma grana, você tem um dinheiro, tá? E você foi num banco. E aí você chegou no banco e falou, banco, seguinte, eu quero guardar esse dinheiro. Legal? Legal. Aí o banco falou assim, legal, investidor. Pô, show de bola, parabéns, você vai guardar esse dinheiro? Vai, então tá. Eu vou dar para você aqui um CDB. É um certificado de depósito bancário. Eu estou certificando que você, investidor, depositou uma quantia aqui no banco, tá? Então eu vou lá, vou dar meu dinheirinho para o banco vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas e o banco vai pagar uma rentabilidade para mim aqui nesse CDB, beleza? Beleza. Só que tem um problema. E qual que é o problema? Na verdade não é bem um problema, tá? É o seguinte, o banco ele passa a ser o devedor desse cara. O banco ele deve um dinheiro para o João aqui, por exemplo. Tá? Então o João colocou dinheiro no banco e agora o banco está devendo dinheiro para o João. Imagina que esse banco quebra, por exemplo. O que acontece com o dinheiro do João? Acabou, né? Não tem mais dinheiro. Sim. E é por isso que os bancos eles separam parte dos recursos que eles têm para fazer, os bancos, quando eu digo, são os bancos de maneira geral. Todos os bancos participam do fundo garantidor. Eles depositam uma parte do que eles têm de recursos no fundo garantidor. Porque se um banco quebrar, o fundo garantidor vai lá e vai honrar o dinheiro do João. O fundo garantidor ele vai garantir o dinheiro aqui do João. É óbvio, existem alguns limites que eu vou explicar para você, mas essa é a ideia do FGC. Beleza? Então vamos lá, para algumas definições importantes, deixa eu apagar aqui antes disso, tá? FGC, beleza? FGC é o que a gente está estudando, Fundo Garantidor de Crédito. E o primeiro ponto importante é o seguinte, o FGC ele foi criado pelo governo, mas ele é mantido pelos bancos. Mantido pelos bancos. Tá? Isso é muito importante que você saiba. Ele é mantido pelo banco, tá? Mas ele não foi criado pelo banco, ele foi criado pelo governo, tá? Fundo Garantidor de Crédito. Pessoal, o que é importante aqui? O que é importante aqui? Ele visa mitigar ou reduzir o risco, vamos lá, reduzir o risco de crédito. Risco de crédito. E o risco de crédito é o risco do investidor tomar um calote ali por parte do banco, tá? Então ele vai mitigar esse risco, ele vai reduzir este risco. Beleza, pessoal? Beleza. Agora tem algumas informações importantes aqui que, mais uma vez, questão de prova, tá? É questão de prova. Vamos lá. Primeiro, na verdade são 3 pontos. Limites de crédito, tá? Segundo ponto, prazo, tá? Importantíssimo. E o terceiro ponto é quando tem alguma conta conjunta em algum banco, e eu já vou explicar para você o que significa conta conjunta, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Gabriel, como assim limites? Vamos lá, vou explicar para você. Você aqui, investidor, foi lá e colocou dinheiro no banco. E o banco te deu um CDB. Imagina que você tem 1,5 milhão, tá? Você é um investidor grande, tá? Você tem grana. E aí você colocou dinheiro no banco, o banco te deu um CDB. E esse banco aqui quebrou, você colocou tudo em um banco só. Então o fundo garantidor vai vir aqui e vai cobrir. Você não falou isso? Sim, falei isso. Mas
existe um limite. E qual que é esse limite? R$250 mil por CPF ou CNPJ, né? Ou CNPJ, por instituição. Por instituição. Gabriel, o que você está querendo dizer com isso, por instituição? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonito, né? Por instituição. O que eu estou querendo dizer, meu amigo, é o seguinte. Imagine uma pessoa que tenha R$500 mil, tá? 500 mil, ela não tem 1 milhão lá, ela tem 500 mil. Instituição. E ela fez o seguinte, essa pessoa aqui, ela colocou 250 no banco A e 250 no banco B. Neste caso, essa pessoa vai receber 250 do banco A e também 250 do banco B. Sabe por quê? Porque se concorda que o banco A contribuiu com o FGC, o banco B também contribuiu. Portanto, ambos os bancos eles têm essas coberturas, tá bom? Então, ó, o limite é o seguinte, 250 mil por CPF ou por CNPJ, se for pessoa física ou jurídica, por instituição. Então, por investidor um pouco mais inteligente, o que ele vai fazer? Ele não vai concentrar os seus investimentos de risco, de crédito em um banco só. Ele vai, quando tem um montante maior que 250 mil, migrar em diversos bancos. Porque se acontecer alguma eventualidade com algum desses bancos, ele vai estar coberto pelo fundo garantidor de crédito. Beleza? Legal. E naquele cenário lá de o cara que tem 1,5 milhão, 1,5 milhão, tá? O que ele poderia fazer? Ele vai lá, colocou 250 aqui, 250 no banco C, 250 no banco D, 250 no banco E, 250 no banco F e assim por diante. Ó, 500, 500, 500. Beleza, 1,5 milhão. Imagina o seguinte, imagina que o banco A quebrou. Ele vai receber? Vai receber. Banco B quebrou. Vai receber? Vai. Banco C, banco D quebrou. Todos eles quebraram. Banco A, B, C e D quebraram. Vou receber? Vou receber. Aí o banco E quebrou. Pergunta, vou receber? Não. Nesse caso não vai receber. Por quê? Porque tem um limite de 1 milhão para esse investidor receber. 1 milhão de reais. Tá? Então assim, ele pode ter 1,5 milhão distribuído em vários bancos. Cara, assim, na prática isso é quase impossível de acontecer, porque se 5 bancos quebram, pode fechar a porta, acabou o mundo, que não existe mais economia no país, tá? Mas se eventualmente isso acontecer, o investidor em questão ele recebe até 1 milhão, ele não vai receber mais do que isso, tá bom? Tá, Gabriel, beleza, mas qual que é o prazo? É o seguinte, o prazo é 4 anos. Mas como assim 4 anos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos supor que aqui você colocou lá e fez um investimento e depois de 2 anos esse banco quebrou. Recebo? Recebe. Depois de 4 anos esse banco quebrou. Recebo aqui? Recebo. Tá, e aí vamos supor o seguinte, que no 6º ano, esse banco onde eu tinha, agora imagine que eu tinha 1 milhão aqui, tá? Esse banco quebrou. Vou receber 1 milhão aqui? Não, cara, não vai receber. Por quê? Porque tem um prazo de carência de 4 anos. É como se fosse carteira de motorista. Você tomou multa lá, e aí esses pontos que você tomou nessa multa, ele vai sumir daqui 4 anos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu só vou poder solicitar novamente uma garantia do fundo garantidor depois de 4 anos desse último pedido. Aqui depois de 4 anos e assim por diante, tá bom? Então existe esse prazo. Galera, vamos lá, a vida como ela é agora, tá? Na prova, o que é comum cobrar, tá? Comum cobrar é a questão dos limites de 1 milhão e 250 mil, tá? O prazo, eu vou ser muito sincero com vocês, eu nunca vi cobrar na prova, nunca vi cobrar, tá? Mas eu vou passar para você porque tem no edital e se tem no edital pode cobrar. Mas o que é importante que você saiba é referente ao limite de 250 mil aqui, principalmente, e também tem essa questãozinha aqui do 1 milhão, tá? O que pode acontecer é o seguinte, vamos lá agora falando do exemplo de conta conjunta. Imagina que a pessoa aqui X, tá? Imagine que nós temos aqui a pessoa X, e essa pessoa X aqui, ela tem uma conta conjunta com a pessoa aqui Y, tá? Vamos dar nome, né? Fica melhor, né? Porque, pô, XY é complicado, né? Vamos supor que aqui é o João e Maria, tá? Para ficar mais simples para você entender. Então, esse aqui é o João
e essa daqui é a Maria. E aí juntos eles têm no banco 500 mil reais. E vamos supor que o banco quebrou. O que você pode estar pensando? Pô, se são duas pessoas que são titulares, são dois CPFs. Se são dois CPFs, é 500 mil. Por quê? 250 mil para cada CPF. Não, nesse caso não. O FGC, ele olha o objeto da garantia. E o objeto da garantia é a conta deles, tá bom? Não é o CPF de cada um, é a conta. Então, nesse caso, o fundo garantidor não paga 500 mil. Ele vai pagar até o limite de 250, 125 para cada um. Beleza? É importante que você saiba essa condição. O fundo garantidor de crédito, ele olha o objeto. No caso, o objeto aqui é a conta, é o título de renda fixa, é aquele investimento que vai estar coberto pelo fundo garantidor e não necessariamente o CPF nesse caso. Beleza? Então vamos lá, informações importantes. Fundo garantidor de crédito, criado pelo governo, mantido pelos bancos. Tá? Ele visa reduzir o risco de crédito. Limites, 250 mil por CPF ou por CNPJ por instituição, tá? E lembrando que nós temos aquele limite lá por instituição de 1 milhão, tá? Prazo, 4 anos, então vou poder acionar depois de 4 anos. E tem essa questão de conta conjunta, que no caso é o objeto da garantia, não é necessariamente nesse caso o CPF, beleza? Ó, fundo garantidor de crédito, certeza que vai cair questão de prova, vai cair, anote isso, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, galera, entre em contato com a gente aqui. Às vezes fica um pouco com dúvida de quais títulos são cobertos e quais títulos não são cobertos. Mas você vai ver que ao longo das aulas eu vou falar para você, olha, esse título é coberto pelo fundo garantidor e esse título não é. Qualquer coisa, estou aqui à disposição, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.